Olá, vamos direto ao assunto de hoje. O mundo das corretoras descentralizadas, as famosas DEX. Isso aí. O universo que está crescendo muito, né? Muito. Para se ter uma ideia, a Uniswap sozinha, cara, já passou de 2 trilhões de dólares em volume desde 2018. É muita coisa. É impressionante. E tem aquele pico, né? Logo depois que a FTX quebrou, ali em novembro de 2022. Exato. O volume diário nas DEX pulou para 12 bilhões de dólares. Foi um sinal claro. Com certeza. Mostrou que muita gente começou a buscar alternativas às corretoras centralizadas, as SECs. Uma busca por mais segurança, talvez? Parece que sim. Então, as DEX surgem como essa inovação fundamental mesmo, né? No mundo blockchain e DeFi. A proposta é direta, mas poderosa. Permitir que a gente troque cripto direto um com o outro. Peer-to-peer. Usando o quê? Contratos inteligentes. Exato. Eles que fazem o meio de campo de forma automática, sem precisar de uma empresa no meio. Controlando tudo, segurando o dinheiro da galera. Entendi. E hoje a gente vai mergulhar nisso, né? Nossa análise aqui se baseia em relatórios, documentos técnicos recentes. A ideia é entender a fundo como elas funcionam, né? O que tem de bom, o que tem de arriscado. Isso. E como isso está mexendo com o mercado todo de cripto. E o que esperar para o futuro, para a gente ficar bem informado mesmo sobre essa parte tão importante do mundo cripto. Fundamental, né? Porque no fundo a gente está falando de mudar como a gente lida com confiança e controle no dinheiro digital. Legal. Ok, então vamos abrir essa caixa. A grande virada, o ponto-chave das DEX é essa promessa, né? Negociar sem entregar suas moedas para um terceiro. Mas isso, a confiança sai da instituição, da empresa, e vai para o código. Para o contrato inteligente que, idealmente, é auditado e transparente. Uma diferença brutal para SECs, onde a gente tem que, confiar que a plataforma vai cuidar bem do nosso dinheiro. E aí está o coração da coisa. A natureza não custodial. Quem usa DEX mantém a chave privada. E se você tem a chave... Você tem o controle dos seus fundos. Simples assim. Exatamente. E isso, por si só, já evita aquele risco absurdo que a gente viu na FTX. Coisa de tipo 1 bilhão de dólares dos clientes que sumiu. Desapareceu, supostamente desviado pela gestão. Pois é. Nas DEX, pelo menos no modelo ideal, a plataforma nem conseguiria fazer isso, né? Não tem acesso direto. Pelo design, não deveria ter. O código impede. Mas aí fica a pergunta, né? Se não tem uma empresa lá no meio, gerenciando as ordens, quem define o preço? Como a troca acontece de fato? Aqui a coisa fica bem legal. É onde entram os AMMs, os Automated Market Makers. Os AMMs. A Uniswap ficou famosa por isso, né? Com aquela fórmula matemática XY igual a K. Parece até coisa de aula de matemática, mas... Mas é genial na sua simplicidade. Essa fórmula do produto constante é a base de muitos AMMs. X e Y são as quantidades de 2 tokens numa piscina de liquidez, né? E K é um valor que tem que se manter constante. Ok. Então, quando alguém troca, sei lá, compra token Y usando o token X, as quantidades mudam. Menos Y, mais X na piscina. Mas o contrato inteligente força que o produto XY continue sendo aquele K. E essa matemática é que define o preço automaticamente a cada troca? Exatamente. Define o preço de forma algorítmica. Não precisa de um livro de ordens tradicional para isso. Faz sentido. Tem aquele exemplo clássico, né? Uma piscina com 10 ETH e 1000 USDC. O K seria 10 mil. Isso. Aí se alguém compra 1 ETH, a quantidade de ETH cai para 9. Para manter o K em 10 mil, o USDC tem que subir para uns 1.111. Exatamente. A proporção mudou e o preço do ETH em USDC, na prática, subiu. Tudo pelo código. Sem ninguém lá apertando o botão para definir o preço naquele instante. Incrível! Uma automação baseada em matemática. Foi um salto enorme. Desacoplou a formação de preço da necessidade de um livro de ordem central, pelo menos para muitos pares, e abriu caminho para muita coisa em finanças programáveis. E quem coloca esses tokens nas piscinas? De onde vem essa liquidez? Boa pergunta. São os provedores de liquidez, os LPs. Qualquer pessoa, em teoria, pode depositar um par de ativos numa piscina. Qualquer um? Sim.
E em troca de fornecer essa liquidez, eles ganham uma parte das taxas que são cobradas em cada troca naquela piscina. É o incentivo. Entendi. É como se a comunidade fornecesse o inventário para a loja funcionar. É uma boa analogia. E a Uniswap V3 até melhorou isso, com a tal da liquidez concentrada. Os LPs podem escolher focar o dinheiro deles em faixas de preço específicas. Deixa o capital mais eficiente. E tem outras variações disso, né? Ouvi falar da Curve. Sim, a Curve é outro exemplo importante. Ela usa uma fórmula diferente, mais complexa, otimizada para stablecoins, sabe? Para reduzir a derrapagem, o slippage, quando você toca ativos que deveriam ter preços muito parecidos, tipo USDC por DAI. Entendi. Mas esse modelo AMM, por mais genial que seja, ele não é perfeito para tudo, né? Para traders mais profissionais, talvez, ou para ativos com menos liquidez, a derrapagem pode ser um problema. Com certeza. Tem limitações. E isso nos leva para outra abordagem principal nas DEX. O livro de ordens, o Order Book, que é bem mais parecido com o que a gente vê nas bolsas de valores tradicionais. Ah, sim. Onde você vê as ordens de compra e venda listadas, com preço e quantidade. A DYDX é um exemplo disso, né? Exato. O modelo de livro de ordens junta todas as intenções de compra e venda a preços específicos. Aí tem um motor, um matching engine, que fica procurando ordens compatíveis para executar. E qual a vantagem disso? Geralmente oferece spreads menores, ou seja, a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor de venda é menor. E costuma ser mais eficiente em termos de capital para ativos com muito volume, muita liquidez. Mas o desafio deve ser implementar isso na blockchain, né? Imagino que seja pesado. Exatamente. Esse sempre foi o grande desafio. Manter um livro de ordens atualizado em tempo real, fazer o matching, isso exige um desempenho que, historicamente, blockchains como Ethereum não entregavam a baixo custo. É muita informação mudando muito rápido. E aí? Como plataformas tipo a DYDX fizeram para contornar isso? Bom, a DYDX teve uma jornada interessante aí. Na versão V3, eles usaram uma solução híbrida. O livro de ordens e o matching rodavam fora da blockchain, em servidores deles mesmo. Isso garantia velocidade. Ah, então não era totalmente descentralizado nessa parte. Não nessa parte operacional do matching. Mas a liquidação final das ordens, a confirmação das trocas e a atualização dos saldos, isso acontecia on-chain, numa solução de Layer 2, a Starkware, para manter a segurança e a transparência dos fundos. Foi uma solução bem pragmática na época. Entendi. Mas aí eles mudaram de novo, né? Foram para uma blockchain própria. Por que essa aposta tão grande? Exato. Para V4, eles foram com tudo. Lançaram a própria blockchain, uma AppChain, usando o kit de desenvolvimento do Cosmos, o Cosmos SDK. E qual é a ideia? A ideia foi descentralizar tudo, inclusive o livro de ordens e o Matching Engine. Agora, quem opera isso são os validadores da própria rede da DYDX. Uau! O objetivo é ter o máximo de desempenho possível, controle total sobre como as coisas rodam e uma descentralização de ponta a ponta. Mas claro, tem o outro lado. É muito mais complexo de operar, tem que construir e proteger sua própria rede de validadores. Uma aposta alta mesmo. Com certeza. E tem como fazer livro de ordens totalmente on-chain sem precisar de uma blockchain própria? Tem, mas aí você precisa de uma blockchain que seja muito rápida. O Serum, que rodava na Solana, era um exemplo forte disso. Pena que sofreu muito com a queda da FTX e da Alameda, que eram grandes apoiadores. Ah, sim. Lembro do caso Serum. Outro exemplo é o Polymarket, que é um mercado de previsões na Polygon. Ele também usa livre de ordens on-chain e mostrou que dá para fazer, atingindo volumes bem altos, tipo mais de 2 bilhões de dólares por mês em 2024. Mas fica claro, a infraestrutura por baixo, a blockchain, tem que aguentar o tranco. Essa questão da performance, então, leva direto para as Layers 2, né? As L2 como Arbitrum, Optimism, Zika Sync. Elas viraram meio que a salvação para a usabilidade das DEX. Ah, sem dúvida. Cruciais. As L2 processam as transações fora da blockchain principal, a Layer 1, mas pegam emprestada a segurança dela. Como assim? Elas agrupam muitas transações, processam mais rápido e mais barato e depois mandam um resumo ou uma prova para a Layer 1. Isso permite que DEX como Uniswap,
que está em várias L2, ofereçam taxas, ordens de magnitude menores e a velocidade é muito maior. Faz toda a diferença para a experiência do usuário, imagino. Total. A Arbitrum, por exemplo, já passou dos 150 bilhões de dólares em volume negociado lá. E muito disso vem de DEX. As L2 estão, na prática, aproximando a experiência das DEX daquela das SEX, em termos de custo e velocidade, só que sem abrir mão da descentralização. Entendido. Com toda essa tecnologia evoluindo, vamos focar agora no porquê das pessoas estarem indo para as DEX, mesmo com a curva de aprendizado inicial. O controle total dos fundos que a gente falou parece ser o principal, né? É o pilar central, sem dúvida. A autocustódia. Mas tem outros pontos fortes e importantes. A resistência à censura, por exemplo. Como assim? Por rodarem em blockchains globais, descentralizadas, é muito mais difícil para um governo ou uma empresa simplesmente tirar do ar ou congelar fundos de alguém sem um motivo muito forte e um processo complexo. Não tem um botão central para desligar. Entendi. E a transparência que a gente mencionou também. Tudo na blockchain. Aberto para quem quiser ver. Exato. Todas as trocas, o saldo das piscinas, até o código dos contratos. Tudo público. Um contraste enorme com a caixa preta, que muitas vezes são as operações internas da SEX. Verdade. E tem mais o quê? O acesso sem permissão. Na maioria das DEX, você não precisa criar conta, mandar documento, esperar a aprovação. O tal do KYC, né? Know Your Customer. Ah, sim. O processo de verificação? Isso. Nas DEX, geralmente qualquer pessoa com uma carteira de cripto pode chegar e usar, conectar a carteira e pronto. Isso democratiza muito o acesso, né, globalmente. E tem a variedade de ativos também, né? As DEX são conhecidas por listarem tokens novos, experimentais, muito antes das SEX, os Long Tail Assets. De buscar a próxima gema ou acessar inovações logo no início, as DEX costumam ser o primeiro lugar para olhar. Legal. Mas nem tudo são flores, né? É importante a gente equilibrar e falar dos riscos, que não são poucos. Fundamental. E talvez o risco mais crítico seja a vulnerabilidade dos contratos inteligentes. O código em si. Aquele ditado, código é lei. Mas e se a lei tiver um erro, um bug? Precisamente. Uma falha no código pode ser explorada por hackers, e aí o prejuízo pode ser gigantesco. Os números assustam, viu? Só em 2024, as estimativas falam em quase 2,85 bilhões de dólares perdidos em hacks e fraudes no mundo cripto. Nossa, quase 3 bilhões. E muito disso ligado a protocolos DeFi, incluindo DEX. Auditorias de segurança são essenciais, claro, mas não são garantia total. Sempre pode passar alguma coisa. E que tipo de ataque acontece? Tem vários. Ataques de reentrância, por exemplo, onde um contrato malicioso consegue sacar fundos várias vezes antes do saldo ser atualizado. Ou manipulação de oráculos. Oráculos? O que é isso? Oráculos são as fontes de informação do mundo real que os contratos inteligentes usam. Por exemplo, para saber o preço do ETH em dólar. Se um hacker consegue manipular essa fonte de preço que a DEX usa... Ele pode fazer trocas muito vantajosas para ele e prejudicar a DEX ou os LPs. Entendi, exato. São riscos técnicos bem reais. E além dos hacks diretos, tem outros riscos mais econômicos, digamos, tipo slippage e impermanent loss. Dá para explicar rapidinho o que são? Claro. Slippage, ou derrapagem, é simples. É a diferença entre o preço que você esperava na hora de clicar para trocar e o preço que realmente foi executado. Ah, tipo quando o preço muda muito rápido enquanto sua ordem está sendo processada? Isso. Ou se a piscina tem pouca liquidez para sua ordem, que é muito grande. Sua própria ordem acaba empurrando o preço contra você. Já em permanent loss, ou perda impermanente, essa afeta os LPs, quem fornece liquidez. Como assim? Imagina que você depositou ETH e USDC na piscina. Se o preço do ETH dispara muito ou cai muito em relação ao USDC, na hora que você for sacar seus tokens da piscina, o valor total deles pode ser menor do que se você tivesse simplesmente segurado o ETH e o USDC na sua carteira sem fazer nada. Ué, mas por quê? Se o preço subir. Porque o AMM rebalanceia a piscina constantemente. Se o ETH sobe muito, a piscina vende ETH e acumula o USDC para manter o K constante. Então, quando você saca, você recebe menos ETH, que valorizou,
E mais o SDC que não valorizou tanto do que você depositou originalmente. A perda só é impermanente porque se os preços voltarem à proporção inicial, ela some. Mas se não voltarem e você sacar, a perda é real. Caramba! É um risco sutil, mas importante para quem pensa em ser LP. Com certeza. Tem que entender bem essa dinâmica. E tem mais um risco que o pessoal fala muito. MEV, Maximal Extractable Value. O que é essa sigla? MEV é complexo, mas a ideia central é o lucro que pode ser extraído por quem tem o poder de escolher quais transações entram num bloco da blockchain e em que ordem, geralmente mineradores ou validadores. E como isso afeta as DEX? De várias formas, muitas vezes prejudicando o usuário comum. O front-running é um exemplo clássico. Um bot vê sua ordem grande de compra de um token chegando na fila de espera, mempool. E ele rapidamente coloca uma ordem de compra do mesmo token antes da sua, para se beneficiar da subida de preço que a sua ordem vai causar. Depois ele vende logo em seguida, lucrando com essa pequena variação. Sacanagem! Ele usa informação da minha ordem contra mim? Exatamente. Outra forma é o ataque sanduíche. O bot coloca uma ordem de compra antes da sua e uma ordem de vinda logo depois, te espremendo e lucrando com a diferença de preço que você mesmo causou. É como um imposto invisível nas suas transações. E isso é comum. Muito comum. Milhões de dólares já foram extraídos dessa forma. Existem projetos como Flashbots ou mecanismos de leilão em lote tentando combater isso, tornar a ordenação mais justa. Mas é uma briga de gato e rato tecnológica. Interessante como a transparência da blockchain, que é uma vantagem, acaba abrindo essa brecha pro MEV, né? Porque todo mundo vê as ordens pendentes. É exatamente a faca de dois gumes que você falou. A transparência total permite auditoria, mas também expõe as intenções antes da confirmação. Mitigar o MEV sem matar a transparência é um desafio gigante. Entendi. Além desses riscos todos, tem a questão da usabilidade, né? A experiência do usuário, a UX. Mesmo com as L2 ajudando nas taxas e velocidade, usar uma DEX ainda parece mais complicado que usar uma SEX. Ainda é, sim. A UX é um ponto de atrito. Ter que gerenciar a própria carteira, entender o que é taxa de gás, a responsa de guardar bem as chaves privadas. A curva de aprendizado é maior para o usuário médio. Não é tão intuitivo quanto um app de sex. E para fechar os riscos, tem a questão regulatória, né? Uma grande interrogação. Gigante. As DEX ainda operam numa zona meio cinzenta em muitos países. Não está claro como as leis atuais se aplicam a elas. E o medo é que venham regulações futuras, talvez exigindo KYC para usar DEX. O que poderia mudar totalmente a proposta de valor delas, né? Acabaria com acesso sem permissão. Exatamente. É uma incerteza que paira sobre o setor e pode impactar muito o futuro. Ufa, bastante coisa para considerar. Mas mesmo com tudo isso, a gente vê o crescimento. O que nos leva a perguntar: como esse cenário todo está impactando as SEX na prática? O impacto é real. A gente já falou do caso FTX, né? Quase 98 mil bitcoins saíram da SEX em uma semana logo depois daquilo. Foi um sinal claro de perda de confiança. E aquele dado da Uniswap? Crescimento de 140% nos endereços únicos, de maio de 2023 a maio de 2024. Sugere que não foi só um susto momentâneo, né? As pessoas estão usando mesmo. Exato. E o que a gente vê muito é a estratégia das duas pernas. Muita gente usa SEX para algumas coisas, talvez comprar cripto com real, e DEX para outras, como explorar tokens novos ou fazer staking. Não é um ou outro, necessariamente. Faz sentido. E os números de mercado, como ficam? As DEX estão roubando muito o mercado da SEX? Os dados mostram um crescimento importante na participação das DEX. O volume de negociação à vista, o spot, que era menos de 5% do total lá em 2023, pulou para cerca de 10% em 2024. Dobrou a participação, basicamente. Sim, e teve um pico interessante. A relação volume DEX-SEX chegou a 0,23, ou seja, 23% no segundo trimestre de 2025. Quase um quarto do volume spot rolando em DEX naquele período. Impressionante.
Mesmo que, em volume absoluto, as SECs ainda sejam muito maiores, né? Ah, sim, a diferença ainda é grande. No Q2 2025, foi algo como 877 bilhões de dólares em DEX contra 3,9 trilhões em SECs para spot. Mas a tendência de crescimento das DEX é clara. E o que está puxando isso? Só a desconfiança nas SECs? É um conjunto de fatores. A crise de confiança pesa, sim, mas também tem a pressão regulatória que está aumentando sobre as SECs em vários lugares e, claro, a própria inovação em DeFi que cria produtos e oportunidades que só existem no mundo descentralizado e atraem usuários e liquidez. E como isso muda o jeito que as pessoas negociam na prática? A gente vê mais gente preocupada com autocustódia, querendo ter o controle. Mais gente interagindo direto com os dApps, os aplicativos descentralizados. E aproveitando o mercado 24/7, né? Que não fecha nunca. Exato. E surgem fenômenos novos, como aqueles bots de negociação que rodam direto no Telegram. Chegaram a fazer mais de 180 milhões de dólares de volume por dia. Loucura? E estratégias que eram de nicho, como o yield farming, buscar rendimentos com liquidez ou ser um LP, se popularizaram. Além da análise de dados on-chain, que virou quase obrigatória para quem opera nesse meio. E as SECs? Como elas estão reagindo a tudo isso? Não devem estar assistindo paradas. De jeito nenhum. A resposta delas tem sido interessante. Muitas estão tentando trazer um pedaço do DeFi para dentro do seu próprio ecossistema controlado. O que chamam de jardim murado, o walled garden. Como assim? Binance, por exemplo. Ela integrou um acesso a PancakeSwap, que é uma DEX gigante na rede da Binance, a BNB Chain. Fez isso dentro de uma função chamada Binance Alpha. E qual foi o resultado? O volume da PancakeSwap explodiu. Cresceu 539% no Q2 de 2025. Ajudou a BNB Chain a se tornar a rede mais ativa para DEX naquele período. A SEX meio que abraçou a DEX, mas dentro do seu ambiente. Entendi. E a Coinbase? A Coinbase foi numa linha parecida. Integrou o acesso a DEX direto na carteira dela, a Coinbase Wallet. E mais, lançou a própria Layer 2, a Base, para facilitar a interação dos usuários dela com o ecossistema DeFi, mas começando ali, dentro do mundo Coinbase. Essa mistura de centralizado com descentralizado tem nome para isso? Tem sim. CDFI. É a sigla para Centralized Decentralized Finance. É essa tentativa de juntar o melhor dos dois mundos. A conveniência, a liquidez, talvez a facilidade de entrada das SECs, com a segurança da autocustódia, a transparência e a inovação das DEX. É um modelo híbrido que está ganhando força. Interessante. Olhando agora para o futuro, próximos 3, 5 anos, o que a gente pode esperar de novidade tecnológica para as DEX? Bom, a adoção de Layer 2 vai continuar forte, com certeza, deixando tudo mais rápido e barato. A tecnologia ZK, Zero Knowledge, é outra aposta grande. ZK. Para quê? Principalmente para duas coisas. Escalabilidade, ou seja, processar ainda mais transações, e para privacidade. Muitas DEX hoje são totalmente transparentes, o que é bom para um lado, mas ruim para a privacidade. ZK pode permitir transações confidenciais na blockchain. Ah, isso seria uma mudança grande. E o que mais? Interoperabilidade cross-chain, a capacidade de trocar tokens entre blockchains diferentes de forma fácil e segura. Hoje ainda é meio complicado, né? Tem as pontes, bridges, que às vezes são um ponto fraco de segurança. Sim, o ideal seria poder trocar um Bitcoin por um token da Solana direto na DEX sem complicação. Exatamente. Projetos como ThorChain ou agregadores como OneInt já tentam fazer isso. O objetivo final é a tal da abstração de cadeia, o Chain Abstraction. O usuário nem precisaria saber em qual rede a mágica está acontecendo por baixo. Isso seria incrível para a usabilidade. Com certeza. Outra área que está crescendo muito são os derivativos descentralizados. Futuros, opções, plataformas como a Hyperliquid já estão dominando esse mercado de perpétuos descentralizados. Pegaram 73% do mercado, movimentando mais de 650 bilhões de dólares no Q2 de 2025. É um volume absurdo. Nossa, mercado de derivativos é gigante mesmo. E por fim, claro, melhorias contínuas na UX, na experiência do usuário. Coisas como ordens limitadas mais eficientes nas DEX AMM e Uniswap, está testando isso com uns hooks. E talvez até integração de funções de social trading para copiar estratégias de outros traders. Tudo on-chain.
E do ponto de vista de mercado e regulação, o que esperar? A participação de mercado das DEX deve continuar subindo. Tem gente, como a Grayscale, que acha que 2025 pode ser um ponto de virada importante. Aquele modelo SEFI que a gente falou deve se fortalecer, borrando as linhas entre SEX e DEX. E a regulação? Alguma luz no fim do túnel? A gente começa a ver sinais de clareza regulatória surgindo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem projetos de lei sendo discutidos como o Genius Act para stablecoins ou o Clarity Act para definir o que é o que no mundo cripto. Isso é bom por um lado, porque traz legitimidade, pode atrair mais investimento institucional. Mas, por outro lado... Por outro lado, pode trazer restrições, né? Como falamos, a exigência de KYC seria um baque para muitas DEX. É uma faca de dois gumes. E tem a inteligência artificial também. A gente deve ver IA sendo usada cada vez mais para otimizar estratégias de trade, de provisão de liquidez. Faz sentido. O objetivo final parece ser o quê? Simplificar tudo para o usuário. Acho que sim. Abstrair a complexidade técnica, entregar uma experiência mais fluida, mais fácil, sem que a pessoa precise ser um expert em blockchain para usar. Bom, fazendo um resumo então da nossa conversa, a gente viu como as DEX funcionam, né? Desde os AMs, com suas fórmulas, até os livros de ordens on-chain e híbridos, vimos o impacto delas crescendo, muito por causa da busca por controle, por transparência, depois de tantos problemas com SEXs. Exato, e olhamos para o futuro. Mais eficiência com L2 e ZK, mais conexão entre blockchains, talvez mais regulação chegando. Fica claro que é uma mudança bem profunda no jeito de negociar ativos digitais. Cheia de potencial, mas com desafios bem reais ainda pela frente. Exato. E talvez a pergunta final para a gente pensar seja essa. Ok, hoje falamos de trocar criptoativos. Mas e se esse modelo descentralizado, via código, com controle na mão do usuário, transparente, começar a vazar para outros mercados? Outros tipos de ativos, ou até para outras interações online que hoje dependem totalmente de intermediários. Será que o potencial disruptivo disso tudo vai muito além só do mundo cripto? Fica aí a reflexão. Uma ótima provocação para a gente fechar essa análise aprofundada de hoje.